Mais uma vez, paz e graça, amém, queridos? Graças a Deus por essa oportunidade maravilhosa de estar nesse segundo dia de congresso do Comasa, quarta edição, para a glória de Deus. 4 anos que nós estamos com esse trabalho de missões. Fico feliz de ver todos os irmãos, né? Ali o pastor José, Deus abençoe sua vida, para a glória de Deus, amém? Eu quero, nesta noite, irmãos, ler a palavra do Senhor, que se encontra, aleluia, aqui no livro de Primeiras Reis, glória a Deus, glória a Jesus. Primeiras Reis, no capítulo de número 19, no versículo de número 16, glória a Deus. Também Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Hazael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois, diante dele. E ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e minha mãe, e então seguirei. E ele lhe disse: vai e volta. Diga comigo assim: vai e volta, porque te tenho eu feito. Voltou, pois, de trás dele e tomou uma junta de bois e o matou. E com os aparelhos de bois cozeu as carnes e deu ao povo. E comeram então e se levantou e seguiu Elias e o servia. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Pai, nesse momento, Senhor, para falar da Tua palavra. Senhor Deus, contempla, Pai, aqui a Tua igreja, Senhor, os internautas que estão online assistindo, Senhor. Ó, meu Pai, participando também desse culto, Senhor, nesta noite, esse culto de missões, Pai, esse congresso Comasa, o Congresso Mundial de Missões, aqui na AD, a Sombra do Altíssimo, Pai, aqui em Barueri. Senhor, nós te damos graças, Senhor, por essa oportunidade, Pai, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Toma o teu assento glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Para a glória de Deus. Irmãos, não vou ser cansativa, tá bom? Para a gente terminar o trabalho no horário. Amém? Em nome de Jesus. Fique até o final, não saia. Deus tem falado nesta noite, Deus tem falado. Ontem nós tivemos aqui tivemos aqui, Deus abençoe, pastor. Nós tivemos aqui uma noite maravilhosa, amém? Sobre o Congresso de Missões. Queridos irmãos, Deus tem feito um sobrenatural. É o sobrenatural de Deus. Então nós estamos num Congresso de Missão, então a gente tem ouvido muitas palavras aqui. Deus tem usado muitos vasos aqui de várias maneiras, né? Mas hoje Deus colocou no meu coração aqui uma palavra sobre o chamado. O Senhor, Ele nos chamou para uma boa obra. A Bíblia diz que Deus, Ele chamou Elias. Elias Tisbita, lá de Tisbé. Tisbita não é sobrenome, é porque ele morava ali nas montanhas de Tibé. E Deus chama ele para uma obra, para uma missão. E essa missão, irmãos, era para pregar dentro do próprio povo de Israel. Às vezes, irmãos, o pregador, ele diz assim: olha, pregar dentro da igreja é fácil. Eu quero ver você ir pregar lá na rua, né? É você ir pregar dentro do hospital. Irmão, eu quero te dizer uma coisa: dura coisa é você pregar para quem já está dentro da igreja. Teólogo, doutor em teologia, mestrado em teologia, crente de 20, 30, 40, 50 anos. Difícil é você fazer missão dentro da igreja.
Porque nem todos que estão dentro da igreja estão libertos. Tem muita gente ainda que vai estar lá dentro do templo, mas está cocheando em dois pensamentos. Em dois pensamentos. Aí precisa Deus chamar, levantar, capacitar para pregar a palavra. Difícil é tu pregar para quem já conhece a palavra. Você vai lá dentro do hospital, pensa, fazer missão dentro do hospital. O melhor lugar para você fazer missão. O lugar que eu mais gosto de fazer missão é dentro do hospital. Ô, lugar bom para você fazer missão, né, irmã Lúcia? É bom. Sabe por quê? Tu chega ali, o camarada está canceroso, está lá enfermo, desenganado pelos médicos, ele não está arrogante, e você chega, você cumprimenta, e você diz, eu posso fazer uma oração por você? Posso orar com você? Posso ler uma palavra do Senhor Jesus Cristo para você? Porque o único santo que você vai falar é o Santo Jesus de Nazaré. Ô, irmão, eu nunca recebi um não. Sempre recebo sim. A pessoa sempre diz sim. Pode orar por mim. Pode ler uma palavra para mim. Pode ler um salmo para mim. E às vezes muitos é até afastado. E escolhe até o louvor. Fala, você pode cantar um louvor da harpa para mim? Falei, posso, fala o número aí. Ele canta aí, 291, Rude Cruz se erigiu. Rude Cruz se erigiu. Eita, eu digo, vixe, meu Deus do céu. Falei, o cara deve ter deixado a cruz para trás. Tem que levar a cruz. Levarei eu também minha cruz. A pessoa começa a chorar no leito de enfermidade. Ô, coisa boa é tu pregar, irmão. Lá no leito é onde a pessoa está. Ela está quebrantada. Então tu leva a palavra, ela recebe. E você vai pregar. Dentro da igreja tem aquele desconvertido. Sempre tem aquele que fala, não gostei da palavra. Deus não falou comigo. Porque não está atento à palavra de Deus. Mas eu quero convidar você a entrar no culto nessa noite. Você já entrou dentro da igreja, do templo. Mas eu quero convidar você a entrar dentro do culto. Eu quero te convidar nessa noite, você a cultuar. Oh, aleluia! Você pode cultuar e dar glória a Jesus nessa noite. Oh, louvado seja Deus. Irmãos, não é fácil. Ser chamado, ser escolhido para uma boa obra não é fácil. O chamado, ele traz suas dores. O chamado, ele traz muitos problemas, muitas vezes. Traz problema de saúde, traz problema psicológico, não é fácil não. Você ser um cristão de qualquer jeito é fácil. Mas você ser, irmão, um cristão que agrada a Deus, que guarda a palavra de Deus, irmão, é difícil. É difícil demais. É difícil. Tem que dizer, mas ser crente é tão fácil, de teu jeito é. Mas servir dentro da palavra não é fácil. Porque a palavra já começa. Jesus já diz, ama teu próximo como a ti mesmo. Você ama nada. Você só ama quando está lhe agradando. Quando desagradou, você já está falando mal, você já está murmurando. Irmão, é difícil. Pregar para um povo que já está dentro da igreja. Menino, não é fácil não, irmão. Então Deus chama Elias para pregar um conserto, um arrependimento. Era dentro da casa de Israel. Diga comigo, dentro da casa. Tu levar a palavra para quem está perdido lá fora é mais fácil. É muito mais fácil, sabia? Tu pregar para quem não conhece é mais fácil do que você ir lá pregar um arrependimento para a pessoa que está lá dentro do templo. E Deus querendo consertá-lo. É difícil, é muito difícil. Mas Deus chama Elias e fala, Elias, eu tenho uma missão para você. E que missão é essa? Você vai lá em Israel. Você vai pregar um conserto para Israel. Porque o povo está vivendo tempo de idolatria. O povo está vivendo tempos de apostasia. Irmãos, e nos nossos dias, é diferente? Claro que não. É diferente, sim ou não? Não, irmão. O povo está vivendo tempos difíceis, não quer servir a Deus mais direito não, a pessoa quer servir do seu jeito, e não é do jeito de Deus, Deus não muda, a palavra de Deus ela não muda. Deus chama Elias e diz, vai lá pregar um conserto lá dentro da casa de Israel, a missão que tu vai fazer é dentro da casa de Israel, tu vai pregar para meu povo, não foi nem para os gentios, é para meu povo que você vai pregar. Tu está entendendo o mistério aqui nessa noite? Deus está dizendo para você, tu vai pregar para teu povo. Tu vai pregar dentro da tua casa. Obra missionária começa, não é lá no Amazonas, nos Estados Unidos, na Europa.
Começa dentro da tua casa. Começa dentro da tua casa. Começa a obra missionária lá dentro. A igreja não começa aqui no templo. A igreja começa lá, já está lá dentro da tua casa. Porque você é a igreja. Então, fazer a obra, irmãos, dentro da casa, parece ser um pouco mais difícil. Mas eu aprendo com o velho Noé. Pregou 120 anos. Os parentes não acreditou. Não deram crédito, não. Porque a Bíblia diz que Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E os 3 eram casados, ele tinha 3 noras. É claro que tinha o quê? A sogra, o sogro, os irmãos. Tinha ou não tinha? Uma família. E Noé também. Será que ele não tinha família? Deveria ter. A esposa de Noé, será que não tinha parente também? Tinha, irmão. E por que dentro da arca só entrou ele, a esposa e os 3 filhos e as 3 noras? Só entrou a família, 8 pessoas. Porque ninguém deu crédito. Mas ele acreditava no propósito, no chamado. Olhe para o irmão do seu lado, diga para ele: acredite no chamado de Deus na sua vida. Acredite no propósito e começa fazendo a obra missionária dentro da tua casa. É difícil? Você está aconselhando ter um filho, uma filha desvirtuada, para não falar outras coisas. Você começa a aconselhar, falar: quando eu estiver velha, que nem a senhora, aí eu vou servir a Deus. Muitas irmãs é assim, dentro lá. Mas Deus lhe deu autoridade. Ainda que não acredite, ganhe sua família. Seja um missionário dentro da sua casa. Faça missão dentro da sua família. Não pare de falar. Clama em alta voz, não te detenhas. Porque muitas vezes você está dentro da sua casa, vai lá: não vou convidar não, se quiser ir para a igreja vai. Uma hora Deus vai fazer uma obra aí e a pessoa vai, não é essa não. Fale, não te detenhas, fale em alta voz. Fale a palavra. Vai chegar a hora que o Espírito Santo vai falar. Essa palavra ela vai ser penetrada dentro do coração da pessoa. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo vai trazer um arrependimento no coração da pessoa. Então a nossa missão é pregar a palavra, é falar que Jesus salva, que Jesus cura. É a nossa missão, é a sua missão. Não seja negligente, é a sua missão. Jesus deu uma ordem imperativa para a igreja, disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Precisa crer. Tu prega a palavra, o Espírito Santo vai fazer a obra. Mas você não pode se calar, você tem que clamar em alta voz. Tem que falar em alta voz. Jeremias, clame em alta voz. Tem que clamar. Isaías também andou 3 anos nu. Acho que só com a roupa de baixo. Pensa num profeta, pregando também com certo para Israel. Não é fácil você pregar com certo dentro da casa, para quem já se acha que é santo. Tu vai pregar para a pessoa que está lá no mundo, lá fora. Está lá nas drogas, ele sabe que ele está errado. Agora vai tu pregar com certo para quem está dando uma de crente dentro da igreja. Pensa na prova, está na prostituição, mas estou santo. Está fazendo coisa desagradável, compra, não paga, mas estou santo. Está falando mal da irmã, mas estou santo. Não ama ninguém, mas estou santo. Vai pregar, pô. Pensa que é brincadeira? Não é não. E muitos nem receber quer receber. Está difícil de dar aleluia, falar aleluia. Deus chamou ele para pregar, não foi para os gentios não. Não foi para ir pregar para os filisteus, para os amalequitas. Deus levantou Elias e disse: vai pregar na casa de Israel. Prega com certo e arrependimento, senão eu vou trazer um mal sobre Israel. Vai lá. E ele foi lá. A maioria não deu crédito. Até que ele arrumou o altar lá. Deus, irmãos, ele clama fogo do céu. Estou fazendo um pouquinho a mensagem aqui. E houve uma batalha. O Deus de Israel respondeu com fogo. Mas a maioria não creu. Pereceu. Seguindo a Baal. Mas ele sai cansado. Ele deita debaixo de um zimbro. Zimbro é vida. Deitou debaixo de um zimbro. Ele disse: eu quero morrer. Eu não quero viver. Deus chama o anjo, vai lá e diz: acorda ele. Está dormindo. Acorda. Acorda, desperta a igreja. É tempo de despertamento.
É tempo de você despertar, entender. Tem pessoas que falam, Maranata, Maranata. Se uma irmã disse, ai, pastora, eu estou clamando Maranata todo dia. Eu digo, vai evangelizar, vai pregar a palavra. Eu digo, tu não está nem preparada, mulher. Se tu morrer agora, tu quer morrer agora? Se tu está preparada para tu morrer agora? Ela disse, não, é que eu ainda estou ainda com a vida meio quebrada ainda. Eu falei, tá. Eu digo, Maranata para a vida dos outros. Eu falei, não, filha, que não está preparado. Jesus vem buscar uma igreja, vem, mas o evangelho tem que ser pregado nos 4 cantos da terra. Aí você diz, mas a terra não tem 4 continentes, tem 5, já botaram 5 continentes. Então tem que pregar. Tem que pregar o evangelho do reino. Outrora o missionário, a pessoa ela quer pregar, isso aí eu quero ir pregar lá nos Estados Unidos, na Europa, que é bonito, né? Ou para quem quer pregar na França. Aí tu já vai na Torre Eiffel, já tirou umas fotos lá bonitas lá. Irmão, às vezes Deus manda você pregar é lá no Nordeste, na terra seca. Vai lá beber água contaminada do poço. Vai beber água contaminada, vai no meio do sol quente, vai comer cabeça de, meu Deus do céu, de jacaré, como diz o povo, carne de jacaré. Aí a pessoa pensa que obra missionária é só glamour. Não, irmãos, a obra missionária tem também os seus percalços. É difícil. E Deus chama ele, comissiona, mas aí ele desanimado, ele vai, deita debaixo de um zimbro, ele come o pão, bebe a água, ele anda 40 dias e 40 noites. Deus está dizendo aqui, é tempo de você e eu nos alimentar cada vez mais da palavra, para que possamos prosseguir, irmãos, nessa jornada. Não é tempo de desistência, diga para a irmã do seu lado, diga para ele, não é tempo para desistir. É tempo para você prosseguir. Oh, aleluia, é tempo de você prosseguir, você não pode desistir. Você está debaixo da sombra do Deus Altíssimo, você tem proteção, você tem vida. Ele estava debaixo de um zimbro que é vida. Mas ele anda 40 dias, ele entra dentro de uma caverna. E ele desanimou. Disse, eu não quero mais viver. Deus chama ele. Deus manda vento, manda terremoto, manda tempestade. Chama ele e diz, filho, Elias, sai para fora, filho. Eu tenho uma missão para você. Aonde nós lemos aqui. Disse, olha, tu vai ungir Hazael, rei sobre a Síria. Tu vai ungir Jeú, rei sobre Israel. Porque assim, Jezabel, se Hazael não matar, Jeú mata. A espada de Jeú mata. Se a espada de Jeú não matar, a espada de Eliseu. Mas no caso aqui, foi a espada de Jeú. Né? Empurraram ela de cima. Jeú passou com o cavalo para lá. Quando ele volta para enterrar, achou só as mãos e os pés. Os cachorros haviam comido. Igualzinho o profeta Elias tinha profetizado. Então, às vezes a pessoa ele quer ser um profeta, ele quer ser um missionário, mas ele não quer pagar o preço. E o chamado tem preço. Tem preço. E tem hora que você cansa. Tem gente que fala assim, ai, mas o profeta do fogo cansou, cansa, irmão. Nós temos um psicológico. Cansa, muitas vezes você cansa de fazer a obra. Cansa. Nós temos um exemplo de pessoas que cansou e até morreu. Você sabia disso? A Bíblia diz lá no livro de Atos que uma mulher por nome de Dorcas, que significa gazela. Essa mulher, ela trabalhou tanto na obra de Deus, ela ajudava tanto as pessoas, que chegou o momento em que ela adoeceu e ela morreu. De tanto que ela fazia a obra de Deus. Às vezes a pessoa faz tanto a obra de Deus, fica aqui um alerta para você, missionário, pastor, pregador. Você não está imune a ficar enfermo. Nós estamos vivendo tempos que a onda do suicídio tomou conta do povo de Deus na igreja. A depressão é a doença do século. Mas vai aqui uma palavra aqui de reflexão para você. Se cuide. Cuide da sua saúde. Cuide da sua mente também. Precisa, irmão. Não é porque você prega, porque você ora pelo enfermo, o enfermo é curado. Não é porque você expulsa os demônios. Não é porque você está fazendo a obra que você tem que se descuidar. De cuidar da sua saúde. Eu sempre digo para os obreiros, missionários, eu sempre falo assim, eu digo, se cuide. Porque não tem obra missionária se você estiver morto. Jesus, ele apostou muito em você. Deus apostou muito em você. Ó, o conhecimento, os anos que você passou estudando no banco para aprender. Toda aquela experiência de vida que Deus preparou você para pregar o evangelho. Aí você pega e desanima. Não pode. Cuide da sua mente, cuide da sua família. Cuide. Dom Wesley foi um dos maiores pregadores. Mas a família dele não funcionou. A esposa, o casamento dele não funcionou. Está entendendo? O homem viajava milhares de quilômetros para ganhar almas. Mas a própria esposa ele não conseguiu ganhar.
Então, muitas vezes, irmãos, nós temos que aprender a fazer obra de missionária até dentro de casa. Não descuide dos seus filhos, da sua família. Está entendendo? A obra, muitas vezes, dentro da casa é mais difícil do que lá fora. Do que lá fora. Mas você não pode desistir. Elias, mesmo desanimado, Deus falou: Elias, eu tenho uma obra, você não terminou essa obra. E quando ele chama Eliseu, Eliseu estava num campo. Ele lança a capa. E ele chama Eliseu, Eliseu disse: deixa eu matar esses bois. A 12ª junta de boi disse: deixa eu matar esses bois. Ele fez um churrasco, deu para o povo, despediu, beijou o pai, beijou a mãe, porque ele sabia que o passado estava para trás, ele tinha uma obra para fazer. Irmãos, Jesus chamou eu e você para uma boa obra. A palavra do Senhor nos diz no livro de Hebreus que Deus não tem prazer naquele que recua. Deus não tem prazer em quem volta para trás. O Senhor nos chamou foi para andar para frente, pregar o evangelho até Jesus voltar. Até Jesus voltar para mim, para você, porque a vinda de Jesus não é só uma vinda, como a gente sempre prega, não é só uma vinda coletiva, é uma vinda individual, todo dia. Quando eu entro lá no Facebook, lá está lá o irmão, Jesus levou, a irmã Maria partiu, a irmã Terezinha, a irmã Joana, eu digo: fala, meu Deus do céu, o povo está morrendo demais. Jesus disse: é a minha trombeta que está tocando. Eita, e dia e hora ninguém sabe, então te prepara, porque a trombeta pode tocar para mim, para você. E precisamos estar preparados. E nós temos que levar também essa palavra, porque tem muita gente que a trombeta está para tocar para ele, e ele não conhece a palavra. E nós temos que levar essa palavra. Então, faça a obra do Senhor. Eliseu, ele tem um chamado. Irmãos, o chamado não é nada fácil, é difícil. A Bíblia diz que Jeremias, Deus chama Jeremias, todos conhecem. Deus fala: Jeremias, eu te escolhi, eu te gerei para um chamado missionário. Eita, mas onde é esse chamado? Isso é dentro da casa de novo. Fala-me, Deus do céu. Não era melhor ir lá pregar para os gentios lá, não? Não, isso é minha casa de Israel. É no templo, é para o povo de Israel. Tu vai pregar, tua missão é pregar o arrependimento para o povo. Ah, mas o povo estava no templo? O povo estava dentro do templo, mas o povo estava fazendo coisas que desagradavam a Deus. E nos nossos dias os templos estão cheios. Hoje e agora é gospel, todo mundo é gospel. Todo mundo é gospel, não recebe libertação, todo mundo. Agora se vai para o céu, aí só Deus sabe, né? Porque não quer libertação. Vinde como estáis, mas vai permanecer como estáis? Precisa de mudança. O chamado, ele traz muitas vezes sofrimento, e muitos têm desistido. Muitos têm parado, têm aberto mão do chamado. Porque não é fácil não, irmãos. Não é fácil. É difícil, mas o Senhor te chamou, não volte para trás. Não desista, porque quem te comissionou foi Deus. Eu sempre digo, missão está no coração de Deus, e Deus gerou também em nosso coração. Deus amou o mundo de uma tal maneira. A Bíblia, irmão, se tu for ver, desde o dia que Deus criou o homem e a mulher, é só sobre restauração. É só sobre missão. É só sobre missão. Missão dentro de Israel, missão fora de Israel. Jesus veio com a missão de resgatar almas, de resgatar vidas. Jesus veio para a missão, para fazer a obra missionária. E tu pensa que Jesus não passou um momento difícil? Passou, irmão. Jesus, tinha pessoas que seguiam Jesus. Jesus tinha 4 grupos de pessoas que o seguiam. Tinha um grupo que seguia só para comer, acredite se quiser, mas tinha um grupo que seguia só para comer. Tinha um grupo de discípulos, apóstolos, que seguia para trabalhar, para fazer a obra. Tinha um grupo que seguia Jesus só para achar oportunidade, para matar Jesus. Tudo isso aí, irmão. Irmão, Jesus nunca desistiu da obra. Nunca desistiu. Certa feita ele sai da Galileia, ele pega o barco e fala para os discípulos assim: entra dentro desse barco, sai dessa margem, vai para outra margem, vamos fazer obra missionária. Aí Jesus dessa vez diz: não é só na casa de Israel que eu vim fazer a obra, mas eu vou fazer uma obra lá no meio dos gentios. Vamos para a cidade de Gadara, em Decápolis, vamos passar para a gente chegar do outro lado. Satanás levantou uma grande tempestade para que eles não chegassem do outro lado. Irmãos, muitas vezes na nossa vida,
o inimigo ele se levanta e você diz: misericórdia, será que Deus está no negócio ou foi só eu mesmo? Será que Deus mandou eu fazer a obra ou foi eu mesmo por impulso que quis fazer? Porque é tanto vento contrário, é tanta tribulação, que parece que Deus não está vendo. Parece que será que eu estou em desobediência? Será que Deus realmente está no negócio? Não é porque não tem bonança que Jesus não está. O vento estava contrário e Jesus nunca repreendeu aquilo que é de Deus. Jesus sempre repreendia aquilo que não é de Deus. Ele sabia que aquela tempestade, o próprio inimigo, tinha trabalhado na natureza. Sabe para quê? Para afundar o barco, para eles não chegar do outro lado. Porque do outro lado tinha uma obra de libertação na vida do gadareno. O homem com mais de uma legião de demônio. O inimigo, ele sabe que você tem uma obra para fazer. Aí sabe o que é que ele faz? Ele coloca enfermidade em você. Se ele não achar brecha em você, ele vai entrar em alguém da família. Ele vai fazer de tudo para chegar em você. De tudo. Ele não chega diretamente porque você está blindado, você está orando, está jejuando, você não está dando brecha. Mas ele entra na família e ele acha brecha. Ele entra porque ele quer te atingir. Ele quer te atingir. Mas não quer dizer, porque o vento sopra, está contrário, porque você está sofrendo, que Jesus não está presente. Jesus não está. Hoje em dia é um evangelho fácil. Ai, você vai ficar rico, vai nessa. Jesus disse, nesse mundo tereis o que? Aflição, mas entende? Bom ânimo, irmão. Nesse mundo nós temos aflições, mas Jesus é conosco para nos dar a vitória. Jesus acorda, não te dá que vamos perecer? Jesus diz, aquieta-te, mar. Jesus tem controle sobre a natureza. Está entendendo? Jesus está dizendo aqui, eu estou no barco. E sabe de uma coisa? No meio da tempestade, às vezes tem alguém que não aguenta a tempestade. O barco representa a tua casa, representa a igreja. Às vezes, a pessoa não aguenta o vento contrário, ela termina caindo do barco. O vento sopra que ela cai do barco. O que você tem que fazer? Se você deixar ela pegar em você, ela vira o barco, ela afoga você. Você sabia, eu vi um vídeo de uma técnica para você salvar um afogado. Você sabia, eu já vi muitos relatos de pessoas que foi salvar a pessoa afogada e morreu afogado também. Vocês já viram sim, né? Relatos assim. Por quê? Tem que ter toda uma técnica. A pessoa que ela está afogada, quando ela acha você, ela agarra em você e não sobe para cima não, meu filho. Ela afoga você, que ela quer subir em cima de você. E você termina morrendo a pessoa afogada. Mas nós temos, irmãos, muitas vezes o vento está soprando, a pessoa se afastou, caiu. Nós temos que estender a mão. Porque você está dentro do barco, você está protegido. Estende a mão. Não é você pular que nem ele, não, tu vai morrer também. Porque tem gente que é assim, ele se desvia e não desvia sozinho. Quem ele puder matar, ele mata todo mundo junto. Porque o vento soprou na mente dele, na mente dela. E ali, para que você vai servir a Deus? Não adianta. Para que você vai fazer na igreja? O que você vai adorar a Deus? Não precisa. Por quê? Ela está com a tempestade na mente dela. Então a tendência dela é tirar pessoas de dentro do barco para morrer afogado com ela. Então você que está dentro do barco, o que é que você vai fazer? Você não vai sair dentro do barco, você vai estender a sua mão. Você vai colocar um bote salva-vida para essa pessoa. E Jesus, ele é o salva-vidas. E você vai resgatar ela e colocar de volta com segurança dentro do barco. Muitas pessoas, tem pessoas desviadas dentro da sua casa. Tem pessoas que se afastou da presença de Deus. E ela está com a tempestade na mente. Mas você tem um chamado. Você tem um chamado. Você é escolhido de Deus. Então é você que tem que resgatar. A nossa missão não é botar para fora. É pegar de fora para dentro. Hoje em dia, muitos cristãos não entendem isso. Acham que tem que jogar para fora. Não, irmãos, nós temos que resgatar quem está se afogando e colocar dentro do barco. Só que tem pessoas que ela também não quer ser resgatada. Tem esse problema também. Tem pessoas que você quer resgatar ela, mas ela não quer ser resgatada. Parece que quer morrer mesmo. E termina morrendo. Porque não quer ser resgatada.
Então, eu vi um testemunho de um irmão que eu li no livro esse testemunho, eu vivo lendo no livro, que houve uma enchente numa cidade. E ali, um homem, ele era crente, ele servia a Deus, e ele orou a Deus. Ele subiu no telhado da casa dele e disse: Deus, me salva, Senhor. Deus, me salva. Aí Deus pegou, apareceu um rapaz dentro de um bote, falou: vem, desce aqui, ó, entra aqui para a gente sair da enchente, entra aqui. Aí ele: não, Deus vai me salvar. Ele não entrou dentro do bote, não entrou de jeito nenhum. Daqui a pouco passa um homem lá na canoa, disse: entra aqui, rapaz, desce aí, entra aqui, porque aí, olha, a casa vai ser levada pela enchente, entra, salva a sua vida. Ele não entrou. Passou depois, passou um homem com um bote maior, 3 vezes, falou: entra aqui, entra, porque você vai perecer. Ele: não, Deus vai vir aqui me salvar. Quando ele morreu, irmão, chegou no céu, ele falou: Senhor, tu não salvou minha vida. Deus falou: eu mandei 3 botes, rapaz, para salvar, e você não quis. A casa caiu e ele morreu afogado. E Deus falou: eu mandei 3 salvamentos, eu mandei 3 anjos para te salvar. Foi você que não quis ser salvo. Tem gente, irmão, que Deus manda a gente pregar, é cura, é libertação, mas ele não quer servir a Jesus de jeito nenhum. Ele quer morrer mesmo afogado. Tem pessoas que ela quer mesmo, ela não quer ser resgatada. Ela não quer, mas nós não podemos parar. Temos que continuar pregando a palavra do reino. Pregando a palavra do reino. O chamado não é fácil. O chamado não é fácil. Mas não é porque o vento está soprando na sua casa, na sua família. Não é porque você tem problemas no lar. Não é porque você tem problema com seus filhos. Não é porque você está enfermo que Deus não é na sua vida. Continue. Faça a obra de Deus, não desista. Deus diz: eu estou contigo. O discípulo: não, vamos morrer. Jesus, acordaram Jesus: mestre, não te dá que vamos perecer. Jesus: eu nunca vi tanta incredulidade. Homens de pouca fé. Jesus olha para o mar e diz: acalma-te, mar. O mar obedeceu Jesus. Rapaz, o mar obedece a Deus e o ser humano não obedece. Muito ser humano não obedece. O vento, Jesus disse, repreendeu o vento se acalmou. E tem pessoas que ele ouve a palavra de Deus, mas ele não tem efeito. Ele não guarda, não pratica. Então, o chamado, irmãos, muitas vezes traz sofrimento. Traz sofrimento. Jesus na cruz do Calvário, Jesus crucificado, se fez maldito para nos fazer bendito. O chamado, muitas vezes, irmãos, traz dores, traz sofrimento, viu? Mas não pode desistir, não. Você tem que permanecer. Não pode voltar para trás, porque o Senhor te chamou para uma boa obra. Faça a obra de Deus, evangelize pela tua rede social. Tem gente, irmão, que não posta um banner do culto, mas posta uma fofoca, posta qualquer coisa. Tem gente que tem até vergonha de dizer que é crente. Olha, tem pessoas que têm até vergonha na faculdade de dizer que é crente, no trabalho de dizer que é crente. Irmão, nós não podemos nos envergonhar, não. Jesus disse: aquele que me envergonhar diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai. Então o maior sofrimento Jesus passou. Os antepassados profetas passaram por pregar a palavra do reino. Você pensa que pregar a palavra do reino é fácil? Dos 12 apóstolos, tirando Judas, que se matou, que foi o traidor, porque Jesus não chamou Judas para ser traidor. Jesus chamou Judas para ser o quê? Discípulo. Jesus não chama ninguém para ser traidor. Jesus chama para ser discípulo. É para ser mensageiro do reino. Agora Deus respeita no ser humano. É o livre-arbítrio. Quer ser traidor? Jesus respeita. Mas Jesus não chamou Judas para ser traidor. Jesus chamou Judas para ser discípulo. Jesus acreditou em Judas. Deus acredita em você. Diga para o irmão do seu lado, fala: Deus acredita em você. Agora, se você decepciona Deus, aí é outra coisa. Porque Deus respeita no ser humano o livre-arbítrio. Muitas vezes você fala assim: meu Deus, mas como pode? O ministério ungiu o varão lá, como um obreiro, e olha, está desviado, está caído, está nas drogas. Irmão, Deus acreditou na pessoa para ser um mensageiro do reino, para ser servo do reino. Mas ele não quis. Caiu. Mas Deus não chama ninguém para ser derrotado, para ser... Não, traidor não. Deus nos chamou, foi para ser luz. Nos chamou, foi para uma boa obra. Não foi para voltar para trás. Então o chamado, ele é difícil. E Deus muitas vezes, irmão, Deus nos chama
para uma boa obra. E sabe de uma coisa? Deus nos chama e a gente fica todo animado. Deus faz promessa, faz ou não vai? Deus fala assim, é isso que eu te digo, ó, vou eu te levar, ó, por cima das águas. Eis que eu te levo até por terra. Tu vai pregar minha palavra. Menino, dá uma alegria tão grande. Né, diaconisa Francisca? Dá uma alegria tão grande, menina. Olha, eu recebo umas promessas de Deus assim, pastor José, que eu fico, meu Deus, esse Deus é lindo. Menina, eu choro, sapateio. Irmão, quando vem a prova, eu digo, Senhor, que negócio é esse, Senhor? Eu digo, meu Deus, eu não sabia que eu ia passar por esse processo, senão eu não tinha nem começado. Irmão, isso é normal sim. Deus chama Jeremias, diz, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Eu te gerei. Não digas que não sabe falar, não digas que é uma criança, porque eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Jeremias, então se é assim, Senhor, glória. Sabe o que é que Jeremias diz? Coloca para mim bem, coloca para mim, por favor, filho, você que está aí. No livro de Jeremias, capítulo 20, coloca aí no versículo 7 para você ver, que a gente já vai louvar, agradecer a Deus. Coloca aí para você ver, falou, o Senhor me iludiu. Menina, eu não sei se, olha, não foi só com Jeremias que aconteceu isso não, comigo também aconteceu. E eu acho que aconteceu com muita gente. Olha, no versículo 7, põe aí 20 verso 7. Ele diz assim, fique de pé, por favor, que a gente já vai agradecer. Aí o que ele diz? O Senhor me persuadiu. O Senhor me persuadiu, quer dizer, me iludiu. Na minha tradução diz assim, o Senhor me iludiu. E eu fiquei iludido. Mais forte fosse do que eu, e prevaleceste. Sirvo eu de escárnio todo dia. Quer dizer, eu sou escárnio na boca deles. Isso na casa de Israel, hein? Porque Deus levantou Jeremias, foi para pregar, não foi lá para os babilônicos não, para onde o povo de Israel foi escravo por causa da rebeldia. Nem para os assírios, foi para a casa de Israel. A missão foi dentro da casa de Israel. Você está aí, eu não quero mais reger, eu não quero mais ser dirigente de interação, eu não quero mais louvar, eu não quero mais a chave da igreja, eu vou entregar a chave da igreja, eu não quero mais fazer a obra, eu não quero mais fazer culto no lar, eu não quero mais, é tanto eu não quero, você fala, eu não sabia que era assim não, Senhor, quando o Senhor falou que ia me dar um som de missionária, Senhor, eu achei que era só bênção e alegria. Eu não sabia não, Senhor, que esse vento era contrário. Quando o Senhor me chamou, disse, vou te ungir a pastor. Eu pensei, Senhor, que era só glamour, que era só o microfone, o terno, a gravata. Eu não sabia, Senhor, que eu tinha que ir para os valados. Eu não sabia, Senhor, que eu tinha levantado contra a minha vida. Eu não sabia que eu ia ser caluniado. Eita, irmão, você está pensando que foi só com Jeremias que aconteceu? Aí ele diz, o Senhor me iludiu, mas eu sirvo de escárnio. O Senhor disse que eu ia ser profeta de Israel, que eu ia pregar de Israel dentro da casa, que eu ia ser pregador das nações. O Senhor me iludiu. Eu estou como escárnio todo dia. Até apanhar, eu apanhei. Oh, Senhor. Aí ele diz, cada um deles zomba de mim. Deus está falando aqui, nesse limique assúbia, nesse congresso de missões. Deus manda falar para você, missionário. Deus fala contigo. A obra tem espinho, mas você não pode desistir, porque você tem o fogo de Deus que está queimando dentro de você. Quem pode adorar, então adore. Amanda Kandai, Remana Caia sube a derras. Coloca aí o verso 8. Ai, irmão, eles estão zombando de mim. Estão rindo de mim. Até apanhar na cara, apanhei. Mas aí Deus diz para ele, quando ele está saindo, diz, vai, volta. Fala para o profeta Hananias, fala aí para ele, que ele vai morrer. Quem está tocando em você, Deus sabia que Deus vai matar? Está pensando que negócio é brincadeira? Fica dando tapa na cara de quem serve a Deus. Tu apanha, mas Deus julga a tua causa. Não é brincadeira não. E morreu, viu? Aí ele continua, porque desde que falo, quer dizer, na hora que eu falo, eu grito, eu clamo ao Senhor. Ele diz violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio, ilúbrido,
todo dia. Ele diz, olha, ludíbrio. Quer dizer, eu estou sendo iludido. Todo dia. Mas aí, olha no verso 9 aí, para você que está pensando em desistir. Olha o que aconteceu. Aí ele disse assim, então disse eu, não me lembrarei mais dele. Não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como um fogo ardente. Encerrado nos meus ossos eu estou, fadigado de sofrer e não posso mais. Ele disse para quem? Para Deus? Falou, não me lembrarei, Senhor Deus, mais de ti. Não lembrarei mais de ti, Senhor. Eu não vou mais pregar. Eu não vou mais falar. E eu não já fiz isso? Eu só falei, não, claro que eu não falei que nem Jeremias falou. Mas eu falei para Deus, peguei a Bíblia, coloquei dentro do guarda-roupa, falei, não prego mais. Não prego mais. Falei, agora eu vou só dar glória. Jesus disse assim, e a sepultura que eu tirei você? Tu quer voltar para lá de novo? Falei, meu Deus do céu. Deus disse, eu te chamei. Eu te escolhi para uma boa obra. E ninguém pode parar, Amaia Súbria. Quem te escolheu foi Deus. Você passou por tanta humilhação, por tanto escárnio, mas olha você aí dando glória, olha você aí adorando, olha você aí regendo, olha você pregando, olha você testemunhando, olha você fazendo a obra da caridade. É porque o fogo do Espírito Santo, ele está dentro de você. Tem fogo aí? Então comece a adorar, porque o fogo do Espírito Santo, ele é sobre mim, sobre você. Jeremias diz, mas como um fogo ardente no meu coração, você não serve nem mais para desviar, porque Jesus te escolheu. Jeremias disse, eu não vou mais falar, não vou mais pregar. Ele disse, mas o fogo queima no meu coração, é ardente esse fogo, eu não posso parar mais. Não posso mais parar. É desse jeito. Tem hora que você quer parar. Tem hora, não é assim, pastor Erasto? Você diz, eu vou parar. Tem hora que você diz, eu vou parar. Mas você não parou. Olha você aqui. Você continua firme. Porque você tem o fogo do Espírito Santo. Quem faz obra de Deus, irmãos, que nunca pensou em parar? Todo mundo, irmão, pensa em parar. Pensa que é fácil fazer obra de Deus? Mas ele disse, olha, eu não vou fazer nem menção do nome de Deus mais. Eu não vou mais profetizar, não vou mais pregar com cedo, eu não vou falar mais. Ele disse, mas o fogo de Deus está ardendo dentro do teu coração. O fogo de Deus está queimando dentro do teu coração. É por isso que você não pode parar. É por isso que você não para. Você já foi até machucado, magoado, humilhado. Ai, Emaracaia Súria. Mas o fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo dentro do seu coração, não deixou você parar. Ele diz assim, olha, e esse fogo está dentro dos meus ossos. Eu estou afadigado de sofrer, mas o fogo de Deus está acendido dentro de mim. No verso 10. Eita, Deus está dizendo, tem fogo aí? Tem glória aí? Lamaia Súbria, Erramaia Súbria. Ele disse, eu ouvi tanta murmuração, terror de todos os lados, mas o fogo de Deus estava dentro do meu coração. O fogo de Deus não me deixou parar. Receba fogo do Espírito Santo. Abre a tua boca e adora. Entra dentro do culto nessa noite, na atmosfera espiritual, porque Deus está dizendo aqui nessa noite, eu estou comissionando missionários para pregar minha palavra. Rabadacando Ramaia Surianai. Heride Rabacando Ramaia Súria. Deus está dizendo, você não parou, porque o meu fogo do Espírito Santo está dentro de você. Você não pode parar, você tem que continuar, porque o fogo de Deus está dentro de você. É por isso que você não para. É calúnia de um lado, é murmuração de outro, é levanto do outro lado, é enfermidade, mas você continua na presença de Deus.
É porque você tem o fogo do Espírito. É o fogo do Espírito Santo. Já tem fogo ali, ó. Já tem fogo ali, ó. Já tem alguém ali falando em mistério. Deus diz, eu te chamei. Eu te escolhi para esta tão para essa tão grande obra. Eu te chamei. E você não pode, você não vai voltar para trás, você vai continuar, porque o fogo de Deus, a chama que arde dentro do teu coração, ela não vai parar. E o Senhor nessa nessa noite, o Senhor está dizendo, eu estou reacendendo a chama pela obra missionária. O Senhor está reacendendo a chama. Cadê a Rani para louvar? O Senhor está dizendo, eu estou reacendendo a chama. Eu estou reacendendo a chama. Lamaia súbria. Eita, grande é a obra missionária. Você não vai parar. Deus está dizendo, você não vai parar. Você não vai parar, você vai continuar. Canta o hino de fogo aí, Jesus diz, você não vai parar. Vai continuar. Vem aqui, missionária, pegue na mão dela aqui. Ajude aqui, ó. Jesus está dizendo, pode vir aqui. Jesus diz, eu vou reacender. Pastor José, vem, Jesus te faz pregador das nações. Jesus está dizendo, eu estou levantando um povo aqui. Eu disse, estou levantando um povo para pregar para as nações. Oh, só quem tem esse desejo no coração de fazer a obra de Deus, vem aqui na frente. Nós vamos orar para Deus fortalecer você com fogo. Eita, meu Pai, porque Deus está dizendo, a obra é grande. Deus está dizendo o chamado que Ele tem. Você tem vontade de fazer a obra, mas a luta é grande. Jesus está dizendo, ó, eu te chamei para o barco da missão. Eu te chamei para o barco da missão. Eita, papai. Tem gente que quer receber a unção para missionária, mas nem levantar não levanta. Como é que tu vai fazer a obra? Te levanta. Jesus está dizendo, levanta, vaso. Levanta. É tempo de despertamento. É tempo de uma grande obra. É tempo. Vem aqui para frente, nós vamos orar. Jesus vai te fortalecer, vai reacender a chama. Você que está desanimado, não quero mais fazer obra. Jesus está dizendo, é tempo para uma grande obra. Deus está dizendo, é tempo de despertamento, igreja. É tempo de despertamento. É tempo de despertar. Rabadacandoraba. Lama da caia do outro lado e você vai chegar. Eita, lama choremai. Jesus está dizendo, eu vou dar vitória dentro da sua casa, no seu barco. Jesus está dizendo, você vai resgatar quem caiu no barco. Deus tem chamado, Deus tem obra. Você não vai parar. Você pode dizer assim, mas Maria de Magdala, cheia de demônio, Jesus libertou de ser missionária. A mulher de João 4, a samaritana, Jesus disse para ela, chama teu marido. Ela disse, ó, ele disse, tu teve 5, o que tem não é teu, mas grande é a obra missionária. Jesus pega a prostituta, liberta e comissiona. Ora, calabara suriandarai, alabara caia sumiandaraba choreba. Deus está dizendo aqui, tem renovo. Tem renovo, adore, adore. Você quer receber renovo de Deus? Adore ao Senhor, porque Deus está dizendo, a obra é grande. A obra é grande. Alabara choremai. A obra é grande. Vem aqui, Flávia. Deus está dizendo, vem aqui. Jesus está dizendo, a obra é grande. Vale, pastor Carlos, pega na mão do pastor José. Oh, meu Pai. Jesus diz, a obra é grande. Ele vai restaurar. A obra é grande. Filha, prepara. Jesus vai te libertar do trabalho material. Porque Deus está dizendo assim, eu tenho uma obra contigo. E tu vai andar, tu vai viajar. Porque almas para mim é mais preciosa, diz o Senhor, do que o ouro e a prata. O ouro e a prata do mundo inteiro não pode pagar o valor de uma alma, diz o Senhor. E Deus diz, a marcha vai ser grande sobre a terra. A marcha
Jesus o Nazareno já tem ordem pra acalmar A obra o vai mar. ser grande. Você não vai parar. Eita, homem, Você não pode vai parar. Deus diz, eu conheço vai teus parar. inimigos. Você não Eu vai cuido parar. dos teus inimigos. Você não vai parar. Você não vai parar. Arababacaia Você não súbia. vai parar. Alababai. Deus diz, eu Você não vai coloco as minhas parar. palavras na tua boca. Tem um fogo que arde. Tem um fogo, evangelista. Tem um fogo que arde no coração. Tem um fogo que arde. Tem um fogo que arde, não pode parar. Oh, papai. O Deus de Jeremias está aqui nessa noite. O fogo que arde, que queima dentro de mim. Esse fogo não pode parar. Jesus está dizendo aqui nessa noite: você não vai parar. Eu quero fazer uma oração aqui, obra missionária. Tem pessoas aqui que dizem, nem quero, mas Jesus está dizendo, eu vou te levantar como missionário, para fazer a minha obra. Eita, meu pai, às vezes você nem quer mesmo. Você nem quer. E Deus chama e você até se alegra, né, no começo. Depois vem as provações, você diz, e agora? Deus está dizendo assim, não vai poder parar. Não vai poder desistir. Eu quero orar por você. Eu quero chamar os obreiros aqui na frente. Vamos orar. Eu quero chamar os obreiros aqui na frente. Levanta. Se você é obreiro, levanta. Vem aqui na frente. Nós vamos orar para Deus fortalecer você. Reacender uma chama no teu coração pela obra missionária. Obra missionária, porque Deus reacende. Pede o Senhor, fala, Senhor, reacende a chama no meu coração para fazer a tua obra. Pode vir, cadê os obreiros? Venha. Nós vamos orar por você. Deus vai reacender. Deus vai reacender a chama pelo desejo na obra de Deus. E nada vai te parar, nada vai te deter, porque Deus te comissionou para uma boa obra. Você crê? Você crê? Deus vai te comissionou para uma boa obra. Labarachoremaia. Nós vamos orar. Eu quero orar por você. Essa igreja é uma igreja de missões. Missões nacionais e internacionais. É uma igreja mundial de missões. Deus está dizendo, tem missão, você não vai parar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento a Ti, meu Pai, esta igreja. Eu apresento pessoas, Pai, está do outro lado do mundo. Oh, meu Pai, pelas redes sociais. Senhor, o Senhor tem chamado para uma boa obra, mas a pessoa tem parado, tem desistido. Mas o fogo do Espírito Santo vai queimar agora o teu coração, a tua mente, a tua alma, para você voltar a ter o desejo de fazer a obra de Deus. O primeiro amor vai voltar no seu coração. Oh, meu Pai, reacende, Pai, uma chama pela obra missionária nesta igreja, Senhor. Reacende, meu Pai, o amor, meu Pai, o primeiro amor. Oh, Rabadacalassurianai. Meu Deus, pessoas que pensou em desistir, pessoas que pensou em parar, mas o Senhor nos chamou e o Senhor deu o poder do Espírito Santo dentro de nós para prosseguir. E o Senhor está dizendo nessa noite, você vai prosseguir, você não vai desistir, porque o Senhor te chamou, te colocou dentro do barco da salvação. É para você resgatar vidas que saiu dentro do barco, para você pegar e colocar de volta dentro do barco. Arramada caia súbria. O Senhor te chamou para uma obra missionária. Ainda que você tenha deitado debaixo do zimbro, querendo parar, querendo morrer, Jesus está curando depressão. Jesus está curando. Receba agora a cura de Deus na tua alma. Recebe agora a cura de Deus no teu espírito, no teu corpo. Receba restauração, receba libertação agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja liberto, seja restaurado, em nome de Jesus. Quem crê na vitória, aplauda Jesus e dá glória, porque Jesus é bom. Oh, aleluia. Oh, glória. Nosso Deus é bom. Trabalho de raçúria. Nosso Deus é Deus da vitória. Amém, irmão.